Olá, sou Flávio Morgado e estou aqui para conversar com você sobre como visualizar e imprimir planilhas no Microsoft Excel. Esta é uma atividade aparentemente simples, mas que requer alguns conhecimentos específicos sobre planilhas eletrônicas, especificamente o Excel e como ele lida com planilhas, e no caso especial das planilhas terem uma grande quantidade de dados a exibir ou imprimir. Para este fim, nós vamos utilizar a planilha Minas Gerais, População por Municípios e Grupos de Idade 2020, obtidas a partir das projeções censitárias do IBGE pelo Tabnet do DataSUS, porque Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios da federação, 853 municípios, gerando uma planilha com dados suficientes para os testes necessários a se fazer. Então agora, a partir de agora, utilizaremos apenas a planilha do Microsoft Excel. Eu estou aqui na planilha Minas Gerais, População por Município e Grupos de Idade 2020. Note que essa planilha tem um cabeçalho aqui, município, com as faixas etárias, e que as faixas etárias não cabem todas na tela na situação que está, nem as linhas que a tabela possui. Para saber o tamanho da planilha, pressione Ctrl, não solte, pressione seta para baixo. Isso fará com que o Excel vá de uma célula cheia para a última célula cheia, até encontrar uma vazia. Agora ele foi para a próxima célula cheia. Quando eu pressionar Ctrl seta para baixo novamente, vai para a última célula cheia, que é a linha 860. Ou seja, são 860 linhas. E com Ctrl seta para a direita, vou para a última coluna, que é a coluna M. Ctrl Home, retorno ao início da planilha. Perceba que a cada vez que eu rolei a planilha, aconteceu um fenômeno. Quando eu perdi a linha de cabeçalho, eu deixei de saber, em cada coluna da planilha, qual faixa etária eu me refiro. E quando eu rolo mais para a direita, na última coluna, eu deixo de saber a qual cidade me refiro. Nessa situação, a planilha começa a ficar difícil de ser compreendida por quem a lê na tela. Então, nossa primeira atividade é saber como congelar a planilha para que linhas e colunas não saiam jamais da tela. Essas opções são feitas no Excel no menu Exibir. Aqui no menu Exibir, há duas opções que permitem congelar a planilha. Congelar painéis, que abre um menu que permite congelar painéis na célula atual, e neste caso serão congeladas todas as linhas acima da célula atual e à esquerda da célula atual, congelar a linha superior ou congelar a primeira coluna, que são operações mais ou menos comuns em uma planilha clássica. Mas muitas vezes você pode querer ter mais de uma coluna ou mais de uma linha congelada, então use congelar painéis. Quando eu fizer esse comando, como aconteceu agora, o Excel adicionou uma linha fina aqui à esquerda da coluna B, indicando que a coluna A está congelada. E adicionou também uma linha fina acima da linha 7, indicando que as linhas 1 a 6 estão congeladas. Agora eu posso rolar para a direita, que a planilha ela entra dentro da coluna A, e você percebe aqui a linha de congelamento, um pouquinho mais grossa, o que me permite saber sempre a qual cidade cada linha se refere. A mesma coisa é quando eu rolo para baixo. Quando eu rolo para baixo, eu não perco a noção do cabeçalho da planilha, seus títulos, e do cabeçalho das colunas. Então agora eu tenho uma referência completa sobre a que cada célula se refere. Nesse caso, esse 164 refere-se à população de 70 a 79 anos da cidade de Araçaí. Para retornar, ao pressionar Ctrl Home, voltaremos para a célula que é o canto superior esquerdo da área não congelada, ou seja, célula B7. Para descongelar a planilha ou mover para outra célula, é necessário clicar no botão Congelar Painéis e, em seguida, clicar no comando Descongelar Painéis, quando o congelamento é removido e a planilha passa a rolar normalmente. A próxima opção é a opção Dividir. Fica aqui. A diferença é que quando você clica em Dividir, em vez de colocar uma barra fixa, o Excel coloca uma barra acinzentada. Pronto, está dividido. Essa barra acinzentada pode ser arrastada, tanto a barra horizontal quanto a barra vertical, ou até mesmo a interseção da barra pode ser arrastada por um outro ponto.
Outra coisa interessante é que eu passo a dividir as barras de rolamento vertical e horizontal do Excel em duas, tendo duas barras de rolamento horizontais para os painéis esquerdo e direito e duas barras de rolamento verticais para os painéis superior e inferior, que devem rolar juntos, verticais horizontalmente. Mas eu posso desincronizar, mostrando partes diferentes da tela. Por exemplo, eu posso rolar esta barra de rolamento para trazer a coluna A para o lado direito, enquanto rolo esta para trazer a coluna G para o lado esquerdo. E, ao mesmo tempo, posso arrastar esta barra de rolamento para cima para trazer a linha 1 para a parte de baixo e arrastar a barra de rolamento superior para trazer as últimas linhas para a parte de cima, fazendo com que a planilha fique distribuída de uma forma totalmente inusitada. Para remover novamente, basta clicar em dividir e para voltar ao ponto superior, pressionar Ctrl Home. Uma vez que abordamos todas as opções de visualização da planilha, vamos agora para a opção de visualização da impressão. Uma pergunta se faz quando temos uma planilha: quantas páginas serão necessárias para imprimi-la? Para definir quantas páginas serão necessárias, é necessário primeiro saber qual é o tamanho da página destinada para impressão. Por padrão, todos os programas Windows referem-se à impressora atualmente instalada no computador por padrão. Esta tem um tamanho de página, orientação e margens que os programas obedecerão. No caso do meu computador, que é a maioria dos computadores Windows em português, a página padrão é A4, com 21 centímetros de largura por 29,7 centímetros de altura. A orientação é retrato, impressão em pé, e as margens podem variar. No meu computador, a última configuração aqui é de uma margem superior e inferior de 2 centímetros e esquerda e direita de 1,3. Mas eu posso trocar algumas margens aqui rapidamente. Então, usando essas configurações, o Excel determinará quantas páginas serão necessárias. E para eu saber quantas são, eu venho no menu Arquivo e seleciono o comando Imprimir, que trará a janela Imprimir com uma visualização da impressão e aqui embaixo com os botões de navegação de páginas, indicando serem necessárias 57 páginas para imprimir todos os municípios e faixas etárias para Minas Gerais. Note que se eu andar para a próxima página clicando na seta da direita, ele rolou para baixo, pois o nome dos municípios continua aparecendo. E ele continuará rolando para baixo até chegar na última página. Depois é que continuará imprimindo as páginas à direita destas. É a configuração padrão de impressão, para baixo primeiro e para a direita depois. Note também que na opção Imprimir, eu tenho controle da impressora de destino, que eu posso selecionar outros destinos aqui que estiverem instalados, e de todas as configurações de impressão. Essas configurações são acessíveis historicamente no Excel pela caixa de diálogo Configurar Página, que é a mesma desde a primeira versão do Excel. Ela tem 4 guias: guia página, guia margens, cabeçalho, rodapé e planilha. Estas guias estão separadas também aqui nas configurações e também disponibilizadas no menu Layout da página, aqui e aqui, que bastam para se fazer qualquer configuração de interesse. Se desejarmos imprimir apenas uma parte da planilha, basta clicar nas células que eu quero imprimir, selecioná-las, e então vir no comando Área de Impressão, Definir Impressão. O Excel definirá esta como a área de impressão e eu poderei ver a impressão tanto no menu e eu poderei ver esta impressão no arquivo Imprimir. E agora ele está me dizendo que serão necessárias 4 páginas, porque vai faltar uma linha abaixo e algumas colunas à direita no modo de visualização padrão. Para remover a área de impressão anteriormente definida, use novamente a área de impressão, limpar a área de impressão, quando então toda a planilha voltará a ser impressa. O Excel também exibe as páginas a serem impressas usando o menu Exibir, o comando Visualização Quebra de Página, que também se encontra aqui no canto inferior direito da barra de status.
ao selecionar uma ou outra opção, o Excel adiciona marcas d'água das páginas a serem impressas com o número da página relativa, do tamanho da página, margens e orientação selecionada. Então veja que eu tenho página 1, depois página 2, depois página 3, e se eu vier aqui embaixo com Ctrl seta para a direita, página 19, 36, até chegar na página 57, que está em miniatura aqui. Mas são as páginas necessárias para imprimir na orientação atual. Para remover esta impressão, eu volto ao menu normal, utilizando o ícone correspondente da barra de status, ou na opção normal do menu Exibir, onde eu posso pressionar Ctrl Home para retornar à página inicial. Uma vez que as páginas foram definidas, o Excel passa a mostrar uma pequena linha pontilhada que indica onde a página será quebrada. E ele colocará também uma linha pontilhada para determinar aonde está sendo quebrada a página. Está aqui na linha 46. Está aqui entre as linhas 46 e 47, a primeira página. Retornando aqui ao menu Layout da página, a primeira opção que podemos utilizar para ver uma nova forma de imprimir é modificando a orientação. Como foi possível ver na impressão padrão, não é possível conter todas as colunas desta planilha numa página. Então, podemos modificar a orientação para paisagem. Note que isso, por si só, não vai permitir que o Excel mude o número de páginas. Ela continua quebrando um pouco mais à direita, mas também quebrará um pouco mais acima, como está acontecendo agora aqui entre as linhas 30 e 31, mas está avançando nas colunas. E se eu vier em menu, arquivo, imprimir, eu verei que ele continua com 56 páginas, caiu apenas uma página. Então, uma forma mais fácil de fazer caber a impressão é fazer com que a impressão se ajuste à altura ou largura do papel. Como eu coloquei a orientação paisagem, vou vir aqui na largura e vou colocar uma página de largura. E neste momento, quando eu selecionar a visualização de quebra de página e der Ctrl End, verei que eu saí de 57 páginas para apenas 18. Essa é uma situação que permite reduzir bastante o número de páginas, simplesmente mudando a orientação e fazendo com que o Excel modifique a orientação da largura. Podemos também definir quantas páginas serão necessárias para a altura. Então, como não está cabendo todas as páginas aqui, vou reduzir agora, vamos dizer, para 9 páginas, a metade. Então, agora eu terei apenas 9 páginas de altura por uma de largura. E isso é uma redução drástica no tamanho da impressão. Note que quando eu reduzi a impressão, aqui as linhas de total que contêm os valores passaram a exibir um monte de caracteres sustenidos, mas esta opção é apenas na visualização da página, não deve acontecer na impressão. Se você aumentar o zoom, ele deve mostrar corretamente os valores, apesar de na visualização de impressão não ser possível vê-los. Note, entretanto, que quando eu reduzir para 9 páginas e faço arquivo, imprimir, as páginas ficaram muito pequenas na página impressa. A impressão pode ficar praticamente inútil. Então, o que eu posso fazer é retornar a minha impressão para 18 páginas mesmos, botando automática, e assim eu terei nas 18 páginas definidas a melhor impressão possível, ajustada a uma folha A4 em formato paisagem. Para ir para a última página, eu posso digitar seu número aqui, e o Excel pulará para ela, e eu vejo que apenas um pequeno pedaço não será impresso. Note, entretanto, que quando eu retorno para a visualização normal, topo da página, mesmo que eu congele a planilha na célula B7, mantendo os nomes dos municípios e as faixas etárias congeladas, esta opção não irá permitir que este congelamento se repita na planilha impressa. Quando eu rodar para as páginas para baixo, eu perco o cabeçalho inicial e nas páginas subsequentes eu não consigo saber a que faixa etária está se referindo à impressão. Então, eu gostaria agora de repetir
estes cabeçalhos em toda a impressão. Isto pode ser feito no menu Layout da página, determinando-se Imprimir títulos. Quando eu seleciono Imprimir títulos, o Excel abre a caixa de diálogo Configurar página na guia Planilha, onde eu posso não apenas determinar como será a ordem de impressão. Note que o padrão é primeira coluna de páginas e depois a próxima. Poderia ser ao contrário, primeiro à direita, depois para baixo, assim sucessivamente. Mas eu posso selecionar aqui as linhas a repetir na parte superior e as colunas a repetir na parte esquerda, para impressão de múltiplas páginas. Como eu limitei a minha impressão a uma página de largura A4 no formato paisagem, vou determinar apenas as linhas na parte superior. Basta clicar nesta seta, vir aqui no Excel e selecionar as linhas que eu quero congelar, que serão as linhas 1 a 6. Clico novamente na seta e dou OK. A partir de agora, quando eu venho no menu Imprimir, a partir de agora todas as páginas terão o cabeçalho especificado nos títulos. Finalmente, uma vez que a sua impressão esteja definida corretamente, você pode querer dar-lhe um destino diferente de uma página impressa, como por exemplo um arquivo PDF. Para fazer isso, clique no menu Arquivo, selecione Exportar e clique no botão Criar PDF XPS, onde você poderá imprimir o arquivo desejado. Use o botão Opções se desejar definir outras opções de impressão, como quais páginas devem ser impressas, se mais de uma planilha e outras opções. Basta clicar no botão Publicar e sua planilha será impressa na página de destino. Aguarde alguns minutos. Vá para a pasta desejada, clique no arquivo que foi gerado e observe-o dentro do seu visualizador de PDF. Aqui eu estou no Adobe Acrobat Reader DC. Esta foi a última aula do nosso curso de Introdução ao Microsoft Excel. E na parte 2 do curso de Introdução, você continuará a aprender outros recursos importantes desse software fantástico que permite configurar precisamente elementos de sua formatação. Eu te espero lá.